boa tarde, gente amiga, boa tarde, programa Horizontes no ar. Uma linda tarde de outono, 24 graus, está fazendo aqui em Porto Alegre, dia 25 de março de 2022, 15 horas e 5 minutos. Horizontes, um programa da Rádio Web Manaua, a voz da resistência. Direção de Beatriz Fagundes, gerente de tecnologia, nosso querido Jefferson Sampaio, que está conosco aqui sempre no Horizonte, né, nos dando toda a tecnologia, a produção técnica. As redes sociais Sheila Fagundes e a divulgação, relação e parcerias Daniela Castro. Você pode nos ouvir através do site manaua.com.br e deixar seu recado, sua contribuição através do WhatsApp 51, que é o código de Porto Alegre, 981258605. Manaua Rádio Web, tudo junto, você vai assistir lives, tanto no Facebook, YouTube e Twitch. E no próprio chat você vai deixar o seu recado, a sua colaboração, a sua contribuição para o programa. E não se esqueça, lá no YouTube, se inscreva, dê o seu like, certo? Compartilhe. Né? A Rádio Web desde já agradece. Precisamos aumentar a nossa audiência, nossas inscrições. Vamos agora para o nosso recadinho de sempre, que é o mais importante, um dos mais importantes, porque o mais importante é o convidado, não é mesmo? Financiamento coletivo. Contribua, acesse manaua.com.br/doe. Rádio Web Manaua é uma mídia independente que precisa da sua colaboração. Não temos patrocinadores, então vá lá, escolha uma das opções que você encontrará no site e envie mensagem para Marilene Pomo, que é outra maneira de contribuir, de colaborar com o nosso financiamento coletivo. Mande um WhatsApp para Marilene Pomo, aí na telinha já está, 51, código de Porto Alegre, 993931747. Defina o valor mensal tanto no site quanto com a Marilene. Colabore, torne-se um amigo da Manaua. Temos também o Pix, né? Pix da Manaua, tudo junto, @gmail.com. Muito fácil, super tranquilo de fazer. Tome nota aí, Pix da Manaua, tudo junto, @gmail.com. Faça a sua contribuição para, nós precisamos, para a Rádio Web Manaua manter os seus programas no ar. Desde já agradecemos. Rádio Manaua, a voz da resistência. Hoje, nosso convidado é Litz Rangel. Vamos bater um papo com Litz Rangel, psicólogo, jornalista, historiador e escritor com 13 livros publicados. Litz mora em Leiria, Portugal. Atualmente, vem ampliando a sua formação em cursos e pesquisas em Portugal, Itália, Inglaterra e Israel. E está lançando seu novo livro, Adeus Eu Velho, Feliz Eu Novo. Livro recentemente lançado em 2022, que será o nosso bate-papo de hoje no programa Horizontes. Muito boa tarde, Litz, é um prazer receber aqui você no Horizontes, para toda a nossa audiência. Eu gostaria já de início, né, iniciando aqui o nosso programa, a nossa conversa, que você fale um pouco de você, do livro, como surgiu, né, como veio essa ideia, e já na sequência aproveito e faço a pergunta. Qual o caminho para a felicidade? Vivemos em busca dela? Litz, por favor. Muito boa tarde a todos que nos acompanham, aqueles que também assistirão posteriormente. Obrigado ao convite feito pela Léa Leite, obrigado também ao apoio da Rádio Manaua, não é? E aqueles que estão a nos acompanhar. Muito obrigado pela atenção.
a questão da elaboração da escrita, especificamente, ela é fruto de quem se permite ler. As pessoas que escrevem com facilidade ou que querem escrever com facilidade, elas precisam ter o gosto pela palavra, pela escrita especificamente lida. E, nesse sentido, há uma possibilidade, quando temos o hábito da leitura, de passarmos a expandir a nossa mente, expandir a nossa inteligência, elaborar pensamentos não fixos, porém mais estruturados e receptivos à mudança. Eu costumo dizer que realmente é vergonhoso não é não ter opinião, mas sim não se permitir mudar de opinião. Porque uma opinião é só uma opinião. E quanto mais você acessa um conhecimento, quanto mais você se permite a leitura, mais visões você terá até mesmo de um único objeto observado. E com isso você se afastará naturalmente daquilo que é tão perturbador, daquilo que nos adoece tanto, que é a cristalização dos pensamentos. Essa cristalização, ela é uma estagnação que acontece em nossa mente. Então, eu fui incentivado muito cedo a ler. É uma coisa que não me faltou. Partindo desse princípio, o livro recente é mais um prazer que é elaborado, né? Eu costumo pensar nos livros como filhos que você vai deixando no mundo, até porque os filhos, eles não são nossos, sejam biológicos ou não, eles são filhos que são para o mundo, né? São semente para o mundo. Então, eu acredito muito nisso, de que, independente de você ter um filho e esse filho ser conhecido por alguém, você primeiro teve o prazer de produzir esse filho. Você teve o prazer de ver esse filho crescer. Isso acontece também com a maternidade e com a paternidade, não é? E depois você quer ver até quem vai cuidar desse seu filho, quem vai dar valor a esse seu filho, né? Quem vai acolher esse seu filho. É bem interessante essa relação com os livros também da mesma forma. Mas não esquecendo que esse livro ele é para o mundo. O filho é para o mundo. O filho não é para se tornar o nosso alimento emocional. Mas ainda assim, que esse filho ele não fosse aceito pelo mundo, essa mãe teve um imenso prazer, esse pai também se permitiu a paternidade, né? Ele teve um imenso prazer em ter colocado um filho no mundo. Assim acontece com o livro. Eu acredito que quando uma pessoa que ama a leitura, ama a escrita, quando ela escreve algo, ela está tendo primeiro prazer em elaborar esse algo. Né? Está tendo o primeiro prazer em produzir esse filho, produzir esse livro. Isso acontece demais. Ainda que esse livro não fosse lido, eu já experimentei o prazer de lê-lo, experimentei o prazer de escrevê-lo, né? De analisá-lo no que é que ele poderia ter saído mais investido, menos investido, onde é que eu exagerei. Assim acontece com o filho também. Onde é que eu exagerei? Onde é que eu dei demais? Onde é que eu deixei faltar, não é? Acho que pais e mães, não é, Léa, conscientes, procuram muito essa reflexão, né? Muito interessante. Então, assim, esse livro, ele veio com esse fruto de prazer, mas ele teve uma solicitação, isso foi diferente dos demais. Eu recebi, depois que as pessoas começaram a participar das jornadas de autoconhecimento, eu recebi particularmente muitas mensagens dizendo assim, vamos ter um filho. Então, assim, que tal colocar um filho no mundo? Que tal? Mas vai depender se eu vou poder gestar ou não esse filho, né? Então, foi interessante isso, porque as pessoas pediram para que aqueles conteúdos da jornada do autoconhecimento fosse registrado em livro, impresso. As pessoas, inclusive, até pacientes também disseram, olha, eu queria tanto aqueles exercícios, queria acessá-los num livro, né, botar na minha cabeceira para toda manhã eu acordar e fazer esses exercícios para mim durante o dia, né? Então, assim,
eu achei muito interessante esse movimento das pessoas, e eu disse, eu acho que vai valer a pena, vamos lá, né? Mas aí, quando eu comecei a escrever, né, não a escrever, eu comecei a decodificar, e aí eu tive a ajuda de duas pessoas, que é a Patrícia, por sinal a Patrícia está aqui agora nos acompanhando, e da Adélia. Elas decodificaram as minhas falas, elas foram fazer um trabalho bem jornalístico mesmo. A Patrícia, ela se dedicou muito a isso, ela vem de uma família que tem jornalista, e ela se dedicou muito a essa decodificação, né? É como se ela estivesse imprimindo no papel o que eu e você estamos conversando hoje aqui, né? E tirando todos os ruídos, tirando todas as falhas de comunicação, deixando-as claras, né? Mas aí aconteceu um processo interessante. Depois que eu recebi esse material, eu li, eu disse, nossa, eu não acredito que eu falei tudo isso. Sabe que até quero dizer para a audiência que eu recebi do Litz Rangel, né, através de PDF, o primeiro capítulo. Me encantei, gostei muito, muito mesmo, né? E você ofertada por ele, né? Quero dizer aqui, já fica o meu agradecimento. O livro está chegando por aí, né? Com Fiquei certeza. curiosíssima, né? Não posso ficar só no primeiro capítulo, não, Liz. Louca para ler. Ótimo. Depois quero a sua análise sobre esse filho que anda pelo mundo. Então, eu disse, olha, espera aí, deixa eu ver aqui o que é que eu vou fazer com esse, que eu não me lembro que eu tenha falado isso, eu vou refletir até sobre isso que eu falei, porque na escrita ou na fala tem muitos momentos em que você sabe bem disso, você é uma comunicadora, você também passa por isso, vem insights, não é? Vem momentos que comumente, popularmente, as pessoas chamam de inspirações, não é? Eu não estou falando de nenhum algo sobrenatural ou místico, não estou falando disso. Eu estou falando da própria mente, ela se expande na hora da comunicação, não é? É diferente de uma comunicação violenta, uma comunicação de ira, não é? Você não consegue elaborar nem as palavras que você está sentindo naquele momento. Mas uma elaboração escrita, uma fala elaborada, que veio no momento de descontração, em que você estava se sentindo pleno, você estava tratando de uma temática com prazer, isso há uma tendência que isso se multiplique, isso se desdobre. Então, quando eu comecei a ler o que, gentilmente, a Patrícia havia se dedicado a colocar no papel toda essa jornada de autoconhecimento, eu disse, nossa, então, espera aí, tem mais para que eu faça conexões, porque esses próprios pensamentos que eu liberei durante o evento, eles produziram uma meta-análise, como a gente chama, eles foram para algo mais além, né? Eu acredito que a Patrícia está aqui, ela recebeu o livro, ela é de Portugal, ela mora em Portugal, e ela deve estar surpresa, porque ela, quando começar a ler, ela vai ver que muita coisa mudou. Aquilo foi se expandindo daquilo que eu havia falado durante o evento. Eu acho que ficou clara essa minha elaboração desse surgimento do livro. Sim, sim, sim. E conte mais sobre você. Nós estávamos conversando antes do programa ir ao ar. Você é de Pernambuco, né? Recife, mora aí em Portugal, Leiria, quanto tempo? Fale um pouco da sua vida profissional. Você é presencial, porque agora com a pandemia, né, muitos atendimentos online, né, e eu sei que você faz pesquisa, é um historiador, tem outros livros, né, você já escreveu 13 livros, né, e esse de autoconhecimento, com esse título, é maravilhoso, né, o título é Adeus eu velho, feliz eu novo, é fantástico, né, já o título já chama atenção. Pois é, eu comecei a escrever há 20 anos. Eu publiquei um livro muito simples, chamado Entre o Ciúme e o Amor. Foi por uma editora em São Paulo. E o livro tocou num assunto peculiar, onde a sociedade não tem muita prática de falar sobre ciúme e sonha muito com o amor. Sonha com amor, mas está envolta em ciúmes, inveja, insegurança, posse. Controle. E esse amor, exato, e esse amor
não satisfaz, não é? Porque ele está profundamente contaminado. Então, o livro teve mais de uma edição, foi para uma editora paulista, foi muito legal a experiência, e a partir dele eu comecei a pensar como seria um pernambucano escrevendo com uma editora no Nordeste, né, do Brasil. Porque até então eu escrevia para uma editora no Sudeste. E, por incrível que pareça, isso talvez a sociedade brasileira não saiba, 50% dos leitores do Brasil estão em São Paulo. Isso é um dado profundamente terrível, desesperador. Depois, cerca de 35% encontra-se também no Rio de Janeiro. E sobra aí uma média de 15% para dividirmos entre o Sul, a região Sul, o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste. Loucura. Então, é algo que naquela época, quando eu tive acesso a esses dados estatísticos, como escritor, eu fiquei impactado, eu fiquei profundamente. Né? Eu disse, olha, eu quero agora trabalhar numa editora aqui no Nordeste. Eu quero investir no Nordeste, eu quero que as pessoas elas tenham acesso mais a livros, elas tenham mais acesso à cultura, a conhecimento, não é? Não apenas vindo de uma tradição oral, mas eu quero ver como é que eu faço para multiplicar esse conhecimento. E nós tivemos a iniciativa de ainda continuar com publicação em São Paulo, mas de editar os livros também em Pernambuco. E a partir dali foi uma grata experiência. Em 2009, o nosso livro sobre o Jesus de Nazaré, chamado A Busca pelo Evangelho Perdido, ele ficou entre os 5 mais vendidos da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Eu acho que foi muito bom esse retorno, acho que lançamos as sementes, a imprensa também apoiou, acolheu, e foi muito gratificante. Então, a partir de 2010, eu comecei a ampliar minhas pesquisas na área da história e da arqueologia, e comecei a fazer viagens para a Europa, para a África e para o Oriente Médio. E de 2010 para cá, quando chegou 2019, eu resolvi sair de vez do Brasil e me dividir entre Portugal e Itália, porque aí eu me dedicaria mais às pesquisas in loco, como eu gosto de fazer, e não ficar apenas fazendo revisão bibliográfica, ficar lendo artigos. Não, eu quero produzir, eu não quero ser um repetidor. Sim. Eu quero ser aquele que também produz pesquisa, não desconsiderando o trabalho que é publicado em artigos, não é isso. Só que eu tenho uma crítica a fazer, e agora tenho muito mais, porque estou, de certa forma, mais envolvido com o meio acadêmico. O meio acadêmico ele se tornou uma estante de livros muito rígida e empoeirada. Eles escrevem apenas para a intimidade de seus mundos. Ainda falta mais dedicação na produção de conhecimento para o grande público. Ainda falta isso. Falta você traduzir mais aquela tecnicidade, aquela que você chama de logicidade, não é? A sua lógica, a sua técnica. Então, isso levou uma tendência acadêmica ao engessamento. E a gente vê muito isso na produção, nas próprias aulas no meio acadêmico. Não estou me referindo de forma geral, claro. Estou falando pela experiência que tive de estudar em cursos em Israel, Inglaterra, Itália, Portugal, Brasil. Então, eu percebo que há um engessamento ainda, há uma preferência por métodos. E nesse processo de assimilação de conhecimento, o método ele não pode ser mais importante do que o próprio objeto de estudo. Nós precisamos, muitas vezes, deixar que o objeto de estudo é mais garantido que o objeto de estudo nos fale, que aquilo que a gente quer abordar, que ele nos fale. Então, por exemplo, eu estou, desde 2011, elaborando um trabalho sobre Francisco de Assis. Então, esse ano, veja, desde 2011 para 2022, já são 10 anos, não é? Então, esse ano eu vou lançar o primeiro livro de uma série chamada Francisco Revelado,
E com qual objetivo? Por que essa paciência? Por que essa espera? Porque nós estamos num mundo impermanente. Eu tive que rever muitos livros, o que já foi escrito por agiógrafos, né, por pessoas que são apaixonadas pelo Francisco, e o quanto esse apaixonamento, isso descaracteriza a figura histórica, o personagem histórico. Eu tive que me dividir, eu ainda tenho que passar períodos do ano na Itália, eu preciso me envolver com aquele ambiente, eu preciso olhar com os olhos de quem crê em Francisco de Assis, eu preciso ir à igreja, à basílica, sim, eu preciso entrevistar franciscanos, né? Então, assim, esse é um trabalho que não se faz atrás de uma mesa. Uhum. Esse é um trabalho que não se faz consultando livros numa biblioteca. Então, essa é uma pesquisa de campo, essa é uma pesquisa de que você lança ali também o seu olhar, né? E com isso você tem uma maior aproximação e até uma maior liberdade, porque o objeto lhe atrai de tal forma que ele diz assim, não, quem vai falar com você agora sou eu, você não vai vir cheio de livro, cheio de teoria para me definir, não. Então, é geralmente isso que acontece. Nós nos enchemos de preconceitos, nós enchemos de teorias e já vamos falar do outro, falar da vida do outro, falar do objeto de pesquisa já cheio de preconceitos, né? Com ideias preconcebidas. E isso cria uma estática. Isso cria uma estagnação. Isso é completamente contrário ao próprio processo da vida, que é dinâmico, que é impermanente. Sim. Então, isso acontece nessa leitura, por exemplo, que você me faz a respeito da felicidade. Você me lança essa pergunta, eu não esqueci. A felicidade ela é vista muito com esse desejo de estagnação. Sim. Nós queremos congelar o momento. Nós queremos que aquele momento nunca mais acabe. Nós não conseguimos dizer assim, está nesse melhor... É como eu vejo às vezes, sabe? Eu vejo alguns desportistas que, quando eles estão no ápice da carreira, eu já vi a entrevista de alguns, e eles dizem assim, eu vou parar. É bem interessante, eles dizem, eu vou parar. E aí nós que somos fãs desse desportista, né? Desse atleta, desse jogador de futebol, de beisebol, nossa, ele vai parar? Mas ele ainda é tão jovem, por que é que ele vai parar? Bom, nós não sabemos as razões, muitas vezes, que ele vai parar. Muitas vezes ele quer viver o que ele conquistou, ele quer ter leveza com a família dele, ele quer estar mais ao lado dos filhos, né? Os filhos fazem o coração dele vibrar mais forte do que o esporte, muitas vezes. Enfim, é uma complexidade muito grande, então, mas ele quer parar. Mas como nós estamos tão encantados, ele está trazendo tanta alegria, ele trouxe tantas medalhas, ele trouxe tantas conquistas, e nós... mas vai parar? Então, nós queríamos que ele ficasse bem velhinho ali, jogando ainda. Talvez nós não aceitássemos o Ayrton Senna envelhecer e dizer assim, eu vou parar. Né? Não, vai parar não, que é isso, vovô Senna? Dá para continuar aí. Né? Então, assim, nós temos essa tendência de querer congelar o que nós vivemos. E é aí que nós nos afastamos da mensagem da vivência e nos desligamos da relação espaço-tempo. Essa relação espaço-tempo já é tão ilusória, Léa. Veja, nós estamos aqui nos comunicando através de um ecrã, através de satélites, né? Esse satélite está me enviando sinais por fibra ótica, para você também. Veja, mas nós estamos em lugares diferentes e estamos, graças ao Greenwich, a linha imaginária que nós traçamos do planeta, nós estamos em tempos diferentes. Então, tempo e espaço já é algo tão ilusório, é algo tão assim, que é dimensão bem material mesmo, e quando você resolve perdurar um tempo, manter um lugar, manter um tempo, você já está quebrando a própria linha do tempo. Você já está fixando. Eu não sei se estou sendo claro, as pessoas que estão nos acompanhando, elas podem, inclusive, dizer se eu não estou sendo claro. Você termina criando uma dimensão paralela que só existe para você. Né? Quando nós estamos... eu comparo muito a felicidade à humildade. Uma pessoa que é humilde, ela não fica dizendo, mas eu sou muito humilde. Porque a minha humildade, não é? Você sabe, não é?
eu sou uma pessoa muito humilde, modesta, eu sou muito simples. Não, há uma confusão aí nesse sentido, não é? Quem é humilde não sabe que é humilde. Sim. E nem precisa dizer, né, Litz? Porque aí já perde a modéstia, que é um dos atributos da humildade. Da humildade. É verdade. Assim como é a felicidade, não é? Quando nós estamos felizes, acabou. Sim. É por isso que geralmente tem esse ditado popular, né? Nos acostumamos a ver a felicidade pelas costas. Ou então em outra frase, não é? Ah, eu era feliz e não sabia. Não sabia, porque da felicidade não dá esse congelamento. É feito água. Quando você tem nas mãos, ela vai buscar algo para esvair-se. Ela vai correr das suas mãos. Ela vai molhar, ela vai buscar uma brecha para gotejar, para escapar, ou ela vai evaporar. Mas você não pode reter água. Assim é como a felicidade. Então, nós vamos, nos reunimos, filmamos, tiramos fotos, tiramos muitas selfies, tudo para congelar aquele momento, para que ele não acabe. Por quê? Porque a nossa tendência... É interessante isso, nossa personalidade. A nossa tendência é de apego. Naturalmente é de apego. Nós não entendemos ainda que a felicidade é uma experiência de um instante. E o que é a vida, senão a descoberta dos instantes da mesma? As pessoas ainda acham que a vida tem um sentido apenas. Eu também já achei isso. Eu estava errado. A vida tem vários sentidos. Há uma busca por vários sentidos. Porque como nós temos uma variedade de instantes, de momentos, o que eu trabalho, por exemplo, na clínica é para que as pessoas descubram o sentido do porquê fazem aquilo naquele momento. Para que elas estejam naquele momento. Há uma dificuldade muito grande quando estamos já tendo um efeito da felicidade no nosso organismo, nós criarmos uma demanda de adrenalina, de serotonina, e aquilo vai dando um êxtase, não é? Aquilo vai dando, nossa, que prazer gostoso. Eu não quero abrir mão do prazer. Então vai surgir um apego, uma fixação. Sim. Nós inventamos o casamento por apego, não foi por amor. Sim. Uhum. Nós não queremos que aquela... Algumas pessoas ficam meio... E depois por apego e depois de querer modificar o parceiro, né? De Exato. querer fazer com que o parceiro seja exatamente aquilo que você imagina ou imaginou ou está imaginando que ele possa se tornar. Projeto de felicidade. Ele tem que caber no meu projeto de felicidade. Uhum. Eu lembro muito da história do Procústo, que está dentro da mitologia grega, e Procústo era um assaltante das estradas na Grécia Antiga, e ele roubava as pessoas, mas ele sequestrava também as pessoas, e na sua casa ele tinha vários cômodos, e ele então deitava as suas vítimas em camas, espalhadas pelos seus quartos dessa grande casa que ele tinha, no meio de uma floresta. E o interessante é que ele media a pessoa para ver qual quarto ele ia colocar essa pessoa amarrada na cama. Então, quando ele percebia que a pessoa era muito alta, ele colocava a pessoa numa cama pequena e estreita. Porque assim ele cortava os pés e as mãos dessa pessoa, para ela caber ali, os braços. Quando ele ia ficar amarrado, esticado, por isso que ele ficou conhecido nessa mitologia de o esticador. Ele é chamado também de o esticador. Porque ele esticava a pessoa para ela caber naquela cama ali. Então, quando ela era maior, ele cortava a pessoa nos membros. E aquela pessoa muito baixinha, ele colocava numa cama muito grande para poder esticar a pessoa. Então, eu vejo muito isso acontecendo no dia a dia, quando se trata de felicidade. Você está deitando na sua cama ou na cama que escolheram para você? Sim. Alguém criou um projeto de felicidade, colocou você ali dentro, ou até mesmo você criou o seu projeto e quer que alguém
perca os pés, perca as mãos, os braços para caber no seu projeto de felicidade. Isso é bem atual. E depois você começa a perceber que você viveu tudo, menos a sua própria vida. Por isso que é uma pergunta que as pessoas têm dificuldade de entender, mas ela é muito simples. Eu a fiz, inclusive, no último encontro que eu tive na rede social. Veja, naquele momento em que você vivia aquilo, aonde você estava? Sim. Agora, por exemplo, nós temos pessoas nos acompanhando. Enquanto você está acompanhando as nossas reflexões, esse diálogo agradável, onde é que você está? Mas a resposta provavelmente será: não, a resposta está na sua pergunta. Enquanto eu estou acompanhando, eu estou acompanhando. Não, não está. Porque a nossa mente, ela já está fazendo elaborações para nos defender. Porque nós não somos uma folha em branco. Nós já temos muitas folhas escritas. O problema é que nós temos uma certa sedução para ler o que já foi escrito. E, de repente, esquecemos que temos outras folhas em branco na nossa vida. Que podem vir a ser escritas. E só serão escritas se você não for deitar na cama de ninguém. Se você vai deitar na cama de outra pessoa, essas folhas continuarão em branco. E o que é que vai acontecer? Você vai ter a estranha sensação, como muita gente já teve, de não estar vivendo a própria vida. Começa a vir uma angústia cada vez mais forte de dizer assim: o que foi que eu fiz com o meu tempo? O que foi que eu fiz com meus anos de vida? Não me sinto pertencente a essa época. Não me sinto pertencente a este ambiente. Porque, no fundo, nós queremos pertencer a algo, pertencer a alguém, pertencer a um grupo, pertencer a um rótulo, pertencer a um ambiente, mas nós não paramos para nos pertencer primeiro. Sim. E o princípio da felicidade começa com o autopertencimento. O que quer que eu venha fazer, eu preciso estar pertencendo àquilo que faço. E nós, no Ocidente, temos uma dificuldade muito grande com isso. Isso já é mais fácil na cultura do Extremo Oriente. Porque há uma educação voltada para essa percepção. Nós ainda precisamos, de nossas escolas, trabalhar essa percepção nas nossas crianças. Perceber o que é que eles sentem quando brigam com um coleguinha e não simplesmente puni-los, mandar uma cartinha e excluí-lo no dia seguinte. Isso é muito mais prático. Isso é muito mais fácil. Nós precisamos permitir que essas crianças, essa educação nova, essa proposta de educação, leve o indivíduo ainda pequeno, leve aquele sujeito que opera a refletir, a falar em palavras, como é que ele percebe o que ele está sentindo quando ele foi agredido, ou quando ele agrediu o outro, o que é que ele está sentindo? Veja que isso é um trabalho de reeducação dos sentimentos. Há trabalhos publicados, por exemplo, na Noruega, com pessoas que cometeram graves delitos, e também envolvendo abusadores e estupradores, onde eles aplicam uma técnica muito semelhante de gerar uma sensibilização daquele indivíduo quando ele assiste cenas semelhantes àquelas que ele praticou na vida. Então, ele é acompanhado por um grupo de terapeutas e ele passa a assistir cenas daquilo que ele fez e eles passam a observar as reações faciais dessa pessoa. O quanto aquilo pode mexer com ele, o quanto aquilo pode levantar a sobrancelha dele, pode na hora ele pegar um copo para beber porque sentiu a garganta seca, tudo é analisado. Na próxima etapa, se ele puder acessar as próximas etapas dos testes, do acompanhamento psicológico, se ele reagir a alguma coisa, ele vai ser levado a ouvir as vítimas daquilo que ele fez. Sim. Vítimas daquela atitude criminosa que ele praticou, ele vai passar a ouvir. Vão sentá-lo numa sala, ele será acompanhado por câmeras e ele passará a assistir esses vídeos de vítimas de crimes, de traumas semelhantes a que ele praticou. Se ele mostrar alguma reação, ele vai sendo acompanhado durante os meses. Aí, quem sabe, elabora um teatro onde ele vai para o lugar da vítima.
onde irão ensinar aquilo para que ele expresse o que é que ele está sentindo no lugar da... Veja, é um processo de tentar reeducar emocionalmente. Não há garantias que vai funcionar. Sim. Não há garantias, né? Porque nós estamos falando também de uma psicopatologia. Mas o que eles desejam não é que a pessoa saia um santo do tratamento. Não é que eles desejam que ele saia puro. Eles desejam que aquela pessoa fale do que ela está sentindo. Eles desejam que aquela pessoa tente conhecer-se, tente entender o que a levou àquela atitude. Sim. Então, nós poderíamos, inclusive, trabalhar esse envolvimento emocional, esse princípio do que é felicidade, do que é amor, do que é perdão, logo na educação infantil. Nós economizaríamos em muito nas sociedades se investíssemos logo na criança. Teríamos menor adoecimento, menor gasto de saúde pública com a população. Nós teríamos menor índice de criminalidade, menor tendência a comportamentos de vício. Porque o indivíduo está entendendo que se ele vai usar, por exemplo, uma bebida, se ele vai usar um cigarro, ele vai começar a entender o que é que está impulsionando ele a desviar aquela angústia para um objeto externo. Se ele vai se endividar, né? Agora há pouco eu assisti uma matéria no Brasil de algumas escolas estarem implementando educação financeira. Achei isso fascinante. Porque esse jovem vai chegar ao mercado de trabalho cheio de angústias, cheio de privações, sobrecarregado em querer realizar os sonhos de felicidade da mãe, os sonhos de felicidade do pai. Então ele começa a se endividar para fazer a vontade de todo mundo, porque ele está com um emprego em casa, é o único que trabalha em casa. Então ele começa a ter uma despesa maior do que aquilo que ganha. Por quê? Porque ele não teve educação financeira. Sim. Se pudéssemos trabalhar isso, até os valores das pessoas modificariam acerca do que é ou não felicidade, do que é ou não prazer. Porque a nossa cultura, principalmente capitalista, ela se volta muito para a felicidade no ter, para produzir. Veja o que aqui diz. Só quem vai ter prazer é quem compra. Quem compra é quem trabalha. Porque quem trabalha, compra, goza. Então, nós já criamos um mundo de excluídos a partir desse princípio. Sim. Quantos crimes foram cometidos? Até na minha adolescência eu presenciei vários, indo para a escola, quando se roubavam tênis dos alunos, tênis caríssimos, uma desigualdade social. O que é felicidade? É aquele tênis daquela marca que acende, enquanto que uma grande maioria da parcela da sociedade não pode ter aquela marca. Como é que vai lidar com aquele desejo, com aquele desejo de ter do outro, que passou uma vida inteira de privacidade? Quem foi que pôde ajudar a entender esse desejo dele? Não houve ninguém. Eu não estou legalizando isso, não estou normalizando a atitude de roubo e de furto, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós poderíamos ter trabalhado muito antes e podemos ainda trabalhar de forma preventiva a mudar esses valores para cooperarmos para um discernimento sobre o que é finalmente felicidade. O que é que me traz felicidade? É ter? É comprar? É me endividar? Sim, não tenhamos dúvidas. Na nossa educação, trabalhados com culpa, trabalhados com sobrepeso emocional, em ir deitar na cama que não é nossa, passamos a ser eternamente devedores. E esses sentimentos de culpa, de dívida, de inadequação, sentimentos de querer agradar o outro, de não se sentir importante, isso faz com que muita gente canalize as suas angústias para o consumo. Exatamente. Até doenças, né? Doenças, vícios, né? Porque, na realidade, queremos respostas prontas, né? Para a dor e para o sofrimento. E daí existem inúmeras técnicas terapêuticas que prometem isso, né? Que as pessoas querem tudo pronto, fórmulas prontas, um milagre que aconteça e saia aquela angústia. Não nos aprofundamos. Esse mundo da modernidade líquida atingiu também as práticas terapêuticas, já reparou, não é? Sim. Onde tudo... Veja, a pessoa adoece durante 15 anos e ela acha que vai ficar curada em uma fórmula através de um fim de semana. Sim, num workshop, de um fim de semana. Então, a pergunta é assim, Litz,
é o medo do desconhecido, por quê? Eu sou ansiosa, tenho angústia, mas é aquele sofrimento, aquela dor que eu já conheço. Tá? Não faço a minha mudança, meu autoconhecimento, minha transformação pelo medo do desconhecido. É isso? Como sair desse delírio? Como conseguir vencer esse medo do desconhecido? Esse medo do desconhecido, ele é real. Eu não subestimo o medo do desconhecido. Mas, como psicólogo, eu aprendi na prática clínica que muitas vezes esse medo desconhecido é uma fantasia para não abrir mão do lugar conhecido. Sim. Ele tem mais medo de deixar o lugar do que de ir para um lugar novo. Isso. Por isso que o Freud elaborou aquela máxima dele, né, entre tantas outras maravilhosas, ele diz, olha, quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Deixa de resistir, né? Isto. Então, nós aí voltamos à estagnação. Acho que os que nos acompanham hoje aqui estão a perceber, voltamos à fixação. Porque eu estagnei de novo. Eu acolhi aquele lugar, que é o lugar que na minha fantasia é o que eu domino. É o lugar que na minha fantasia tem a resposta para tudo, como você falou. É como estar numa casa que você montou, você sabe onde você guarda tudo. Que estímulos essa casa lhe oferece a expandir a sua inteligência, a expandir a sua criatividade? Nenhum. Porque você domina tudo. Sim. Então há uma estagnação. Controle de tudo. Controle de tudo. E perceba, não é? Nós, como seres universais, reduzindo o nosso espaço de vida, como seres universais, reduzimos o nosso espaço de vida à nossa casa. A mesma rotina profissional, aos mesmos restaurantes. Nós temos um universo afora. Já estamos falando em morar em Marte. Não sei se conseguirão, mas, veja, nós não conseguimos, às vezes, fazer mudanças de casa, de uma casa para outra. Sim. Quando vamos mudar, é um sofrimento. Descobrimos, inclusive, coisas que nem sabíamos que ainda possuíamos. Uhum. Que estavam guardadas em despensa, em sótão, em gavetas, em maleiros. Então, você consegue agora compreender que isso tem uma simbologia com o apego? O apego que fazemos fora é a estagnação que temos dentro. Veja, se eu tenho uma camisa ou uma calça que eu deixei de usar porque não cabe mais em mim, ela não evaporou. Ela está em algum lugar. Assim acontece com o sofrimento humano. Assim acontece com as nossas experiências de memória, os nossos traumas. Nós estamos, ainda que sem usá-los, eles estão ali ocupando um espaço em nossa mente. Sim. Como desde a última vez que o usamos. Se guardamos suado, ele está lá, guardando o nosso suor. Se guardamos lavado, ele está lá, guardado, lavado. Mas ele está lá. Então, eu simplesmente... porque eu não sabia que estava ali, mas estava ali. Estava acomodado. Estava ocupando um lugar na sua mente, mas estava ali. Incrível. Estamos hoje no programa Horizonte com Litz Rangel. Como vocês podem ver, as pessoas que estão nos ouvindo através da rádio ou nos assistindo através das lives, o quanto de importante, né, é esse livro do Litz Rangel, o quanto está sendo importante as palavras dele. Vocês podem ver que escritor que o programa Horizontes trouxe aqui hoje, dia 25 de março, para conversar com vocês. Façam suas perguntas, entrem em contato. Ali no YouTube, eu quero agradecer a presença das pessoas que estão conosco. Sandra Alves, Socorro Taurino, é uma outra comunicadora aqui da Rádio Manaus, Patrícia Garcia, que você falou, Vera Lúcia dos Santos, Soraya, Carmen Lúcia, psicanalista ela,
Patrícia Garcia. A Patrícia diz assim, ó, sim, quando você comentou do livro, né? Que ela que fez todo o trabalho de redação, né? De acoplar, de fazer a conexão. Já comecei a lê-lo e realmente é tudo novo. Está fantástico, como todos os seus livros. Carmencita Pérez, Marilene Poma, outra colega, a Vera Lúcia também, outra colega aqui da Manaua, Sandra Alves, dizendo, e a Patrícia também, aquela hora que você perguntou, né? A audiência está me entendendo? Está muito claro, está claro sim. Trabalhamos muito tempo, somos muito tempo, vivemos muito tempo envolvidos ou passando a sombra, a nossa autoimagem, padrão, né, familiares, de antepassados, que aprendemos na nossa infância. Isso traz todo esse apego, né, porque eu falo um pouco do passado futuro, né? O passado que já se foi, que não adianta ficar ansioso e nervoso, e o futuro que não aconteceu. Mas o apego está lá, né? E esse padrão sendo repetido. Ok, nós somos, ainda que não diagnosticados, geralmente todos somos bem acumuladores. Porque se não estamos a acumular coisas, estamos a acumular lembranças, não é? Isso é muito forte. Mentalmente. Não é? E o pior é que quando essas lembranças são memórias padronizadas que estão a ser transmitidas de geração para geração. E aí, na psicologia familiar, existem estudos sobre um sistema chamado transgeracional. É quando nós fomos estruturados e os nossos pais não criaram coisa alguma. Na inconsciência deles, ainda que tenham sido devotados por muito amor, dedicados, plenamente dedicados à família, mas eles também deram aquilo que conheceram, que guardaram, que vivenciaram, que aprenderam como verdade e mentira, certo e errado, saudável, tóxico, enfim. Então, o que há nesse momento é uma repetição transgeracional. E é incrível nós observarmos que essas famílias, elas repetem, inclusive, as próprias tragédias, os desencontros, né? A avó era mãe solteira, a filha mãe solteira, a neta já com 15 anos já está grávida e o namorado não quer assumir, mãe solteira, né? Eu não estou julgando se é mãe solteira, não é isso que eu estou falando. Sim. Não estou dizendo que ser mãe solteira é ruim nem é bom, não é essa a questão. Eu estou dizendo que há nisso uma transgeracionalidade. Uhum. Um outro exemplo, o meu bisavô eu descobri que não tinha uma boa comunicação com os homens filhos, só tinha uma boa comunicação com as filhas. Uhum. Então, eu comecei a perceber também, olha que coisa interessante, que o meu avô, ele tinha uma maior preferência clara pelas meninas e não pelos filhos. E meu pai, filho do meu avô, ele não me acolheu como filha. Ele, inclusive, acolheu um filho fora do casamento, mas eu que sou filha dele, ele não me acolheu. Sim. Então, isso é um sintoma transgeracional. O bisavô já tinha dificuldade de comunicação com o sexo masculino dos filhos. O avô, que é o filho que foi vítima dessa herança maldita, ele acolheu. O avô já trouxe filhos ao mundo e teve preferência pelas meninas e não pelos meninos. E o pai dessa moça não se comunica bem com ela e prefere se comunicar com o filho que ele teve fora do casamento. Sim. Olha a teia disso. Olha o sistema perdurando. Aí voltamos à nossa fala proposta por você no início sobre felicidade. Eu vou para a escola, vou colocar meu filho para ser uma pessoa de bem, um cidadão do mundo. Cidadão do mundo, para o mundo, é aquele que paga imposto. Você não está educando seu filho para pagar imposto.
Não é isso, não é esse o objetivo da vida, isso é muito pouco. Isso não tem valor nenhum, inclusive, só se tivesse uma consciência social. Mas para onde é desviado, inclusive, o dinheiro? O pagamento de impostos. Então, veja, nós não conseguimos, muitas vezes, exercer essa consciência social. Precisamos pagar impostos. Não conseguimos exercer. Mas criamos as pessoas para isso, para ser um cidadão do mundo. O cidadão do mundo para o mundo capitalista é isso. É ele contribuir para uma sociedade, entre aspas, igualitária. Mas cadê essa sociedade? Que nós não vemos em muitos países, em boa parte dos países, a aplicabilidade desses recursos. Não, vejamos como é grave isso. Nós estamos enviando os nossos filhos às escolas e queremos até que os professores atuem como pais. Em modelos familiares, nós vemos isso com o nome de família petrificada. Sim. É aquela família que está presa em experiências dolorosas, não conseguiu superar e está delegando a função da paternidade ou da maternidade para os professores, que não têm a função de serem pais dos nossos filhos. Então, ela está presa naquele funcionamento, naquele condicionamento. E aí depois dizemos, é para transformar um mundo melhor. Como transformar um mundo melhor? Se eu, além de não cumprir com a minha paternidade, além de não cumprir com a minha maternidade, eu estou desorganizando o sistema de ensino. É bem isso. Se fosse uma forma assim de se livrar de uma responsabilidade, Elides. Exato. Porque aquela família ela não consegue se ver capaz de ocupar cada um dos seus membros a função e o papel da paternidade ou da maternidade. Muitas vezes chama até a avó, né? Tem famílias que o vizinho é quem cuida. Sim. O vizinho ou uma tia que não tinha onde morar e foi trazida para educar os meus filhos enquanto eu vou viver o que eu já devia ter vivido. Ou eu vou trabalhar para me sustentar, vou trabalhar para manter esse sistema, não é? Porque tem que comer, tem que ter um carro, tem que ter roupas. Vejamos o quanto isso petrifica. Isso é petrificar, isso é criar uma amálgama ali e levar a um engessamento. Então, vejamos, nós estamos propondo uma educação que é mantenedora das gerações anteriores. Porque o que foi que nós aprendemos como é ser um homem de bem? Foi o que papai e mamãe nos ensinou. Né? Eles nos ensinaram como é ser uma pessoa de bem, como é que se senta, como é que anda, como é que fala, como é que escova os dentes, como é que nada, como é que pula. E a escola também perdeu um pouco essa visão, sabe? Eu não me refiro só aos educadores, eu estou me referindo antes dos educadores aos sistemas. O educador muitas vezes quer fazer algo mais, mas o sistema tolhe ele. Permite. Então, o sistema está ali, para dar aquela carga horária toda completinha na cabeça, enfiar tudo aquilo ali na cabeça do aluno. Enfiar tudo aquilo. Ele tem que enfiar tudo aquilo ali na cabeça do aluno, ele tem que memorizar tudo. Ele tem que memorizar o quê? Repetições. Ele não cria nada. Ele não elabora nada, ele não questiona nada. Ele não duvida de nada. É um conhecimento dogmatizado, fechado, enquadrado. E aí eu, como pai, estou esperando que esse filho, quando cresça, saia da escola, vá para uma faculdade e mude o mundo. Como vai mudar o mundo? Ele vai manter o mesmo mundo. Sim. Porque é uma transgeracionalidade. Ele vai, inclusive, ter um comportamento sintomático semelhante ao do pai, semelhante ao do avô, ao do bisavô. É claro, com áreas específicas, com um certo desenvolvimento, que eles têm oportunidades que nós não tivemos muitas vezes, né? Seus filhos, minha filha, os nossos filhos estão tendo acesso a conhecimentos que nós não tivemos muitas vezes, principalmente no desenvolvimento quando se fala de tecnologia, de robótica, de cibernética. Mas vejamos, nós temos o Japão, nós temos a Suíça, temos a Dinamarca, temos a Noruega com tecnologia de ponta. E por que tem tanto suicídio nesses países? Foi que deu errado. A Abraham Maslow, que nos trouxe a psicologia humanista, ele vai dizer uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: até a forma como uma sociedade realiza seus protestos mostra se ela é civilizada ou não. Porque ele vai perceber que nessa pirâmide de construção de uma sociedade, nós precisamos lá no topo, não é chegar e dizer,
eu estou autoatualizado, eu estou autorreferenciado, eu me tornei o topo da escala da minha sociedade. Mas ele vai dizer, olha, se não acontecer a autotranscendência, ele se realizou para quê? Se não para o ego. Isso. Se ele não transcender. Se ele não exercer essa transcendência. A pessoa olhando para o externo, né? Olhando para Exato. fora. Né? Exato. E buscando o seu lugar de representação. Sim. Sim. Ele quer ir para um lugar na cadeia social de representação da sua imagem. Vejamos que nós sofremos muito por causa da nossa imagem. Eu faço geralmente um exercício com alguns pacientes que têm uma resistência e eu digo a eles assim, olha, eu preciso que você vá a um mercado. Você entre, veja as coisas, mas não compre nada. Eu preciso que você saia depois de um tempo sem comprar nada. Pegue, veja, descubra o que é que tem lá, mas não compre nada. Aguente. Aqui a Adriana Petter, amiga aqui da nossa rádio, ela diz assim que 2020 foi a prova disso, né? O consumismo exagerado que fazíamos. Quantas coisas descobrimos que temos demais em casa. É isso aí. Muito boa lembrança. Eu lembrei, quando ela falou, eu lembrei de uma pesquisa nos Estados Unidos. E olha, vou falar da sociedade americana que não é exemplo de nada, muito pouca coisa. Então, vejamos. A cada 10 coisas que a sociedade americana usa, eles necessitam em casa apenas de 4. Estou falando da sociedade americana com a sociedade de exemplo de consumo. Fizeram a intervenção no Iraque. Eu ainda me lembro, assistindo o bombardeio, todos lembram disso, pela televisão. Sim. E uma das imagens mostrou uma McDonald's sendo construída em Bagdá. Olha só. Então, se uma sociedade como a norte-americana, envernizada, onde seus filhos vão a escolas armados, chega a identificar em pesquisas que a cada 10 coisas só precisamos de 4, então as outras sociedades não precisariam de menos, não? Percebeu? Estamos tratando de uma sociedade de superconsumo? Uma sociedade que produz muito, que gera muito consumo e que geram falsas necessidades. Geram falsas necessidades. Eu preciso de um carro, mas eu não preciso de um carro de 150 mil. Percebeu a diferença agora entre precisar e acalentar a minha imagem, acalentar a minha angústia? Aquele carro de 150 mil, de 200 mil, está abafando o meu vazio existencial. Foi por isso que teve gente, a Adriana lembrou muito bem, teve gente que não suportou e cometeu suicídio. A OMS não permitiu a divulgação dos dados de suicídio. Ele não permitiu. Porque foi estarrecedor durante a pandemia o número de óbitos por suicídio. Sim. Porque agora eu vou ter que ficar na minha casa. Muito prazer, essa é a sua casa. Eu não aguento ficar aqui, doutor. Sim. Não suporto. Mas por quê? Essa é a sua casa. Me tornei um estranho no meu lar. Comecei a descobrir que tudo que eu comprava não servia para nada, porque um inimigo invisível poderia me matar em menos de 3 dias. Isso aí, exatamente. Um minúsculo. E um invisível. Temos que descobrir, né, que o menos é mais, né? Também. Em todos os aspectos. Em todos os Porque nós nos preocupamos com a imagem. E a imagem, ela é acumulativa. Ela é acumuladora. Ela produz uma imagem, mas por trás dessa imagem vem um grande buraco negro. Para tentar diminuir a dor da angústia desse vazio existencial que nós carregamos. Por quê? Nós não entendemos a mensagem da sociedade líquida, que o Bauman tanto fala. A sociedade líquida tem uma mensagem atrás do que é líquido. É de que tudo é impermanente. Então, por que você está criando apego? Mas não. Nós corrompemos até o momento líquido das produções de bens de consumo. Nós tornamos até as nossas relações humanas descartáveis. Exatamente. Saímos deixando as pessoas como deixamos um prato em cima da mesa quando acabamos de comer. Sim. Saímos largando as pessoas. Sem qualquer sensibilidade.
Número de divórcios, né, de separações. Muito alto. Não vou dizer, essas pessoas não estão procurando a felicidade. Claro. Mas estão procurando a felicidade dentro daquilo que elas conhecem de memórias, de tradições, de valores, de crenças sobre felicidade. Sim. Ou seja, elas não esvaziaram aquilo. Como não esvaziou, aquilo vai se repetir. A busca vai levar sempre ao mesmo lugar. É isso aí. A Adriana volta aqui e diz: a prova disso é aqueles containers cheios de coisas novas, desde roupas, comidas, móveis, tudo no lixo. Daí se pergunta, para que tanto? E daí vem o descarte. Se alguém não levar, onde descartar também? Se ninguém quiser, né? Porque as pessoas compram vários pares de sapato, vários móveis dentro de casa, vários quadros. Para quê? Não tem mais parede para colocar. Porque também, quando é outro vício, né? O comprar, acumular, que também vem desta ansiedade, desta dor, deste sofrimento, que não sabe o que fazer, canaliza para isso? Nós temos uma tendência a eleger objetos para onde deslizamos as nossas angústias. Sim. E o dinheiro se torna uma porta de acesso ao consumismo, e ali nos dividimos em uma relação que a gente chama de objetal. A relação objetal, ela é comum ainda da primeira infância. Então agora nós tomamos um susto, porque nós vemos adultos envolvidos por relações objetais. Mães e pais devorando filhos, maridos consumindo esposas, esposas devorando maridos. São relações objetais, onde o outro não é o outro, onde o outro, simbolicamente, é um objeto que eu devo consumir para anestesiar a minha dor. E anestésicos não curam. Tá aí o inesquecível Michael Jackson. E acontece também as relações tóxicas, né? Vivem numa relação infernal, um delírio, né? Mas não conseguem sair, permanecem. Isso. Porque, vejamos, eu não vou abrir mão daquilo que pode me anestesiar. Porque aquele anestésico, ele é um objeto para onde eu deslizo a minha dor, a minha angústia. Isso pode ser medicamentos receitados, como eu acabei de citar o caso do Jackson. Isso pode ser comida, religião, doutrinas, seitas, gurus. Isso pode ser roupa, sapato, como se fôssemos uma centopeia, com 20, 30 pares de sandália, quando só temos 2 pés. Costumava-se dizer, em bom ditado popular, de que o homem feliz só tinha uma camisa para vestir, não é? Porque quando só temos poucas roupas, sofremos menos conflitos na hora de sair. Temos que sair com aquela, não tem outra para usar. Sim. Se a gente não for, ela vai. No seu livro, na página 34, né, do primeiro capítulo, que eu adorei, você diz assim no último parágrafo: nos tornamos um complexo de conceitos, de personalidades, de sombras, de desejos, de sentimento, de emoções que não nos pertencem. Como nós podemos superar esses obstáculos? O quanto a pessoa vai resistir? Né? Primeiro ela tem que querer, tem a impressão, né? Não quero mais essa vida para mim. A prisão onde nós nos colocamos só permite olharmos a imensidão do céu através de uma janela dividida por barras de ferro. Essa é a experiência que a grande maioria das pessoas está a repeti-la todos os dias de uma vida breve ou longa.
Nós criamos o nosso próprio sistema penitenciário. Nós criamos o nosso presídio. Eu lembro do Dr. Viktor Frankl, que conseguiu sobreviver a inúmeros campos de concentração. Sim. Durante a Segunda Grande Guerra. Em busca de sentido. Isso. Boa, bem lembrado. Esse livro dele é maravilhoso. E ele me deixou com a impressão, me aprofundando nos estudos dele, de que nós construímos um grande campo de concentração na nossa vida. Sim. Onde nós somos vigiados, onde nós somos punidos se não obedecermos às ordens, onde nós fomos numerados. Sim. Retiraram a nossa identidade e nos deram um número. Sim. Tatuado ou bordado na roupa. Nos deram um número. Fomos coisificados. Como é que eu posso falar em estado de paz social, estado de felicidade? Não posso nem falar sobre contentamento. Sabe por quê? Porque a posse, o apego, é paralisante. É uma superdosagem de anestésico. Quando você toma muito anestésico, você apaga. Então, a nossa sociedade, ela está repleta de anestésicos. Sim, muito passiva, né? Tivemos um número absurdo de mortes, e ainda estamos a ter no Brasil. Sim. E escandaliza-nos a repetição das tradições, quando parece que não se pode abrir mão de uma festividade de Momo por 1 ano ou 2, em que o indivíduo não sabe o que é felicidade a não ser que esteja dentro de um carnaval. Eu não tenho nada contra carnaval, mas o que me preocupa é o quanto a vida desse indivíduo ficou tão pobre que ele só encontra felicidade, uma felicidade fruto da indiferença, que não é felicidade compartilhada, enquanto passa vários enterros passam na rua de trás, na grande avenida, se expande o carnaval. Mas no mesmo bairro, para cortar caminho, já que a grande avenida foi interditada, passam vários corpos, sem muitas vezes ter direito aos velórios. Então nós estamos a perceber, e eu trato disso no meu novo livro, que você vai receber, no último capítulo, quando o Pietro Ouspensky, um filósofo da ex-União Soviética, quando eclodiu a Revolução de 1917, ele pôde conhecer os pensamentos de um homem chamado Gurdjieff. E Gurdjieff montou uma escola no leste europeu, onde ele fazia um casamento da psicologia ocidental com a filosofia oriental. Porque ele foi para a Índia. Ele foi conhecer os estados alterados de consciência. Ele foi conhecer o que aquilo chamavam de yogis, de meditação. O que era realidade, o que não era realidade, o que era ilusão. Sim. Então, baseando-se na escola do seu professor, o Pietro Ouspensky, ele vai definir que 2/3 da humanidade encontra-se num estado de consciência de sono. Está adormecido. São homens e mulheres que não se veem como pessoas. Se colocam em seus comportamentos de forma instintual, como dizia Sigmund Freud. Só está ocupado em satisfação de necessidades físicas, né? Isto, de desejos voltados para a fisiologia. São homens e mulheres que funcionam do abdômen ou do estômago para baixo. 2/3 da humanidade, nessa análise crua de Ouspensky, vive para comer, dormir e fazer sexo. Nada mais do que isso. Então, quando eu evoco o doutor
Viktor Frankl, e ele nos traz a busca pelo sentido da vida. Então, o sentido da vida é este, de eu ser movimentado apenas no sensorial, de eu apenas obter prazer com o instinto, com a necessidade, e aí, lembrando a colocação da Adriana, com as necessidades criadas também, porque temos necessidades criadas pela sociedade, pelo consumismo. Sim. Então, a vida vai ficando cada vez mais pobre. E quando a vida está cada vez mais pobre, é porque eu estou cheio no meu ego. Eu estou riquíssimo no meu ego. E a mente lida com a linguagem dos opostos. Isso é muito interessante. A mente lida com a linguagem do contrário. Porque o que chega à consciência é uma mensagem invertida do que está no inconsciente. Quando um homem diz para uma mulher, não todos, claro, mas você é o amor da minha vida, sem você eu não sei viver, cuidado. Porque muitas que foram vítimas de violência física ouviram isso de seus grandes amores. Sim. Porque isso tem uma linguagem para certas mentes de apego, de posse. Se você não for minha, não será mais de ninguém. Ninguém. O que é isso? Uma relação objetal. Onde o outro não existe como um tu. O outro existe como um isso. O outro é um objeto para a minha satisfação, para o meu prazer. Então, essa pessoa não sabe que é pessoa ainda. Ela é um objeto. Qual a diferença entre ela ser usada como objeto e os nazistas terem numerado os judeus? Qual a diferença? Exatamente. Porque ela não existe como pessoa na visão dele. E ela passa a absorver essa visão. Porque ela descuidou de si mesma. Ela abriu mão. Em algum momento, ela estava caminhando assim com ela. E em algum momento da vida dela, ela fez assim. Sim. Soltou a própria mão. Então, essa é uma relação bem estudada pela filosofia, pela psicologia, em que nós, sem a consciência devida, autorizamos que o outro, autorizamos que o sistema, que a sociedade nos trate como objetos. Porque nós nos vemos como objeto que precisamos pertencer a alguém. Então, o que falta? É mudar a sociedade? É conscientizar o mundo, gritar que eu sou uma pessoa, me respeite. Não. Falta é o autoinvestimento do autocuidado. Exatamente. É o processo da mudança. O mundo irá nos tratar conforme ele vê como nós nos tratamos. Exatamente. Nós somos o nosso cartão de visita. Eu não sei se eu respondi ao que... Sim, completamente. Completamente. Você disse também, né, do livro e das partes que li e do pouco que sei, poderia dizer assim, o autoconhecimento, uma mente flexível é essencial para esse contentamento interior, para termos essa liberdade interna, e daí a transformação é realmente realizada, apesar que a gente está sempre se transformando, né? Mas pelo menos sair deste mundo egóico, né, Litz? São 16 horas e 19 minutos. Você vai responder, você vai conversar conosco sobre isso aqui que eu comentei, mas eu quero dizer que estamos com Litz Rangel, psicólogo, escritor, né, conversando conosco sobre o livro recentemente lançado, ano passado. Este ano. Esse ano. 2022. Adeus, eu velho, feliz eu novo. Meu querido, temos 10 minutinhos, tá, meu querido? Vamos lá. Ontem eu tive uma experiência que eu considero uma nova memória. Aliás, nós precisamos de novas memórias. O novo eu, ele só surgirá
sustentado nas novas memórias e não em memórias padronizadas. Sim. Velhas, repetições de sistemas, repetições de crenças, de conhecimentos. Mas para surgir uma memória nova, eu preciso esvaziar-me. Eu sei que nós, no Ocidente, não estamos acostumados a isso. Isso. Mas se queremos sentir paz, esta é uma possibilidade. Não é a única possibilidade, é uma possibilidade. Se queremos sentir contentamento com aquilo que estamos vivendo, precisamos nos esvaziar. Você usou por mais de uma vez a palavra resistência. Sim. E sim, podemos resistir a não sermos maltratados, não é verdade? Podemos resistir. Mas também podemos não saber lidar com a resistência e guardar em nós as violências que sofremos. Sim. Resistir às mudanças. Não é? Podemos ser uma força de resistência a tudo que é destrutivo e abusivo. Podemos e devemos. Eu estava ouvindo uma palestra do Dalai Lama, quando ele, naquela idade, ainda sai para defender o seu povo da barbaridade praticada pela China. Então, veja, um homem daquela idade, que está preocupado em trabalhar a felicidade, consciência, ele ainda nos ajuda a como lidar, até uma bela obra dele, que é fruto de uma de suas palestras, chamada Fúria, como lidar com a raiva, como lidar com essa indignação que nos toma. Porque, vejamos, ela não será capaz de mudar o mundo, mas pode nos adoecer. Sim. Então, dentro dessa perspectiva, ontem eu tive um momento de muita satisfação, né? Hoje tive outro também. E o meu trabalho é tentar, não precisamos fazer grandes viagens, é tentar aprender a estar naquilo que vivemos. Então, eu observava as águas de um rio e as rochas, por serem claras, elas tornavam mais visíveis a pureza da água. Parecia que estava refletindo um espelho, mas Sim. graças à clareza, à coloração daquelas enormes pedras. Ou seja, perceba, aquela visão de profundidade não seria possível se no fundo do rio não existissem aquelas rochas mais claras. Sim. Eu olharia para o rio e não conseguiria ver a sua profundidade. Os peixes se movimentando. Nós tivemos e temos tido um dia pouco claro. Então, independente de sol ou não, aquelas rochas de uma coloração creme, de uma coloração mais amarelada, ela estava propiciando que eu... Veja, é um conjunto, não é só o rio. Não é só a água do rio. Eu preciso daquela pedra, daquele conjunto de pedras para me mostrar a claridade daquela água. O quanto aquela água é cristalina. Veja, isso é um todo. Isso é um todo. Então, fiquei olhando as águas do rio e como ele, flexivelmente, se permite cortar-se, contornando as rochas para seguir. Sim. Uhum. E, de repente, eu me peguei ali sorrindo. Eu me vi sorrindo com isso. Eu não tinha usado nenhum opiáceo, eu garanto. Porque se torna tudo um, né? O todo Isso. se torna tudo um. Isso. E você se emocionou porque você entrou na vibe, no canal. Nós não somos seres à parte da natureza. A educação que temos, seja ela social, familiar, religiosa,
investe no eu. E o eu, ele é exclusivista. Ele é separatista. Ele traz a você uma aura de poder que não é real. Ele traz a você uma fantasia, porque ele trabalha com imagens para o mundo. Ele trabalha com formas e não com essência. Então, quando esvaziarmos esses conteúdos de forma, teremos mais espaço, olha que interessante, para assimilarmos novas memórias. Sim. Essas novas memórias precisam ganhar força dentro de nós. Não para lutar contra as antigas memórias. Porque as antigas memórias nós precisamos deixá-las ir. Se não conseguimos sozinhos, procuremos ajuda terapêutica de um profissional sério, não de um profissional de fim de semana. E Litz, você tem na clínica? Você faz atendimento clínico na sua clínica? Online? Eu tenho pessoas em diversos países que me procuram e eu as atendo online. Ainda mantenho uma clínica no Brasil, onde os meus pacientes desejaram continuar a psicoterapia online comigo. Maravilha. Então, é outra alternativa também, não é? Porque há muitos lugares distantes, há uma vida, muitas vezes, em que uma pessoa me disse, olha, List, eu gastei 1h40 na minha cidade para percorrer 8 quilômetros. 1h40. Então, ele ali está em casa, ele economizou combustível, economizou estresse, não liberou tanto cortisol por causa do estresse, então ele não engordou tanto, não formou muito acúmulo visceral, né, no abdômen, nas cachoeiras. E nós aqui estamos numa distância de 12 horas, né? Estamos conversando maravilhosamente bem. Então, é possível, quando nós queremos nos movimentar, nós movimentamos com o todo. Essa visão antropocêntrica de que o todo vai se movimentar para me atender. Não. Deus está provendo. Como assim? Ele está se preocupando com você. Uma única... Deus proverá. Deus proverá, sim, mas que você entenda qual é o seu lugar na criação. Exatamente. E se você não entender, a resistência é sua. Litz, maravilhoso, Litz Rangel, né? Aqui conosco no programa Horizontes, que maravilha, que tarde maravilhosa. Faltam 2 minutinhos, 1h30 a gente está conversando, eu conversaria mais 1 hora, um prazer, né? Você é uma pessoa encantadora, emocional, né? Tem uma fala maravilhosa, a gente compreende, sim, tudo que você diz e nos toca, né? Só tenho que te agradecer a tua boa vontade, a tua disponibilidade, a tua tranquilidade, teu conhecimento, né? Teus estudos. Vou querer ler o livro também, você vai voltar aqui para nos falar do livro do São Francisco de Assis. Mas eu quero que você volte antes para falar sobre o livro Jesus de Nazaré. Né? Combinado. Que eu vi você falando, quando lhe conheci na live do Steckel, conversando sobre este livro. Fiquei encantada e disse, Paulo, me dá o contato do Litz que eu tenho que conversar com ele. Ótimo, e hoje, então, a gente conversou sobre esse livro maravilhoso. Estou louca para terminar de ler, só li o primeiro capítulo. Passei, inclusive, para Beatriz Fagundes, que ela me pediu, que é a nossa diretora aqui da rádio, o primeiro capítulo, e ela também já ficou super interessada. Só quero te agradecer. Né? E daí as tuas últimas palavras, né, tua despedida, foi muito, muito bom.
Estou super feliz com a tua presença aqui hoje no programa Horizontes. Eu queria convidar aqueles que estão a nos assistir, aqueles também que irão assistir posteriormente, se desejarem, o nosso lugar é simplesmente de despertar um apetite. Mas a fome, não é? E a sede é nossa. É individual, não é? Sim, então, é sua. Então, aqueles que desejarem mais ampliar essa alimentação, beber mais, alimentar-se mais de sentido nessa busca, há um convite que eu deixo aqui, porque dia 10 de abril nós estaremos juntos. E espero que, se você puder, na sua agenda, esteja presente no lançamento do livro ao vivo. Será uma honra tê-la lá. E as pessoas podem adquirir o livro e elas já vão ganhar a entrada neste seminário no domingo, 10 às 15 horas, do Brasil, e 18 e 19 horas. Eu acho que o Jefferson já havia colocado esse convite, né, do dia 10 de abril, né, do lançamento, aí na telinha. Muito obrigado. Eu quero agradecer, simplesmente, porque quem não agradece não sabe o valor daquilo que recebeu. Eu recebi muito da sua atenção, muito do seu respeito, da sua generosidade e do seu convite para compartilharmos momentos tão necessários ao nosso autoconhecimento e autoiluminação. Muito obrigado. Olha só, quero ler aqui elogios, porque agora voltei aqui no YouTube. Carmencita Pérez, que live sensacional. Gratidão a vocês por esse momento. Soraya, ótima oportunidade de aprendizado. Vera Lúcia dos Santos, adorei do início ao fim o tema. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Maravilha. Patrícia Garcia, obrigada, Litz, por mais essa oportunidade. É sempre bom te ouvir. Ótima live. Maria Aparecida, gratidão, fabulosa oportunidade de aprendizagem. Tá aí a nossa audiência, né? A live foi excelente e fica aqui mais uma vez, tá? Até breve, dia 10 de abril, vou fazer o possível, né? Vou divulgar, inclusive, tá? Para todo aqui o pessoal da Manaua. Mais uma vez, muito obrigada pela tua participação aqui comigo. Um bom início de noite, né? Aí, né? Muito já obrigado. É noite. Muito obrigado. Tchau, meu querido. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.